Quero ler novamente Eclesiastes, capítulo de número 5, verso de número 10, que diz assim: quem ama o dinheiro, jamais dele se fartará. E quem amar a abundância, nunca se fartará da renda. Também isto é vaidade. Queridos, domingo passado, eu fiz menção de Eclesiastes, capítulo de número 5, verso de número 10, justamente para nós falarmos sobre prosperidade usurpada e serviço, onde nós começamos então a analisar e a refletir dentro do tema que já temos conversado há alguns domingos, que é acerca da prosperidade, onde nós temos tentado descobrir então o que é que pode roubar a nossa bênção, o que é que pode usurpar a nossa bênção, e baseado então nos escritos de Salomão, na sabedoria de Salomão, em Eclesiastes capítulo 5, verso de número 10, e 1 Timóteo, capítulo de número 6 e verso de número 10, o primeiro grande erro que cometemos, e às vezes esses erros são imperceptíveis, eles tornam-se tão naturais que nós não os julgamos erros, e o primeiro grande erro que nós falamos domingo passado foi o amor ao dinheiro, tanto em Eclesiastes 5:10, como 1 Timóteo 6:10, tanto Paulo como Salomão estão falando da mesma coisa, do amor ao dinheiro. Então, por que às vezes a nossa bênção, ela é roubada, ela é usurpada? Porque nós estamos colocando o amor no dinheiro. E depois que nós falamos sobre isso, nós começamos a mergulhar ainda na sabedoria de Salomão para tentar entregar e conhecer outros erros. Mas o que significa o amor ao dinheiro? E nós então falamos que o amor ao dinheiro é a devoção ao dinheiro. O amor ao dinheiro é você considerar o dinheiro um senhor. O amor ao dinheiro é você ser dominado pelo dinheiro. O amor ao dinheiro é você dedicar a sua vida para ter dinheiro, para conquistar o dinheiro, para reter o dinheiro. Tudo que você faz, tudo que você é em prol do dinheiro. Logo, tudo que você tem também será em prol do dinheiro. Tudo que você terá será em prol do dinheiro. Tudo que você perdeu é em prol do dinheiro. Logo, o dinheiro torna-se o centro da sua vida. Isso seria devoção. É quando eu coloco o afeto sobre o dinheiro. Então nós mergulhamos ainda nos escritos de Salomão para tentarmos perceber outros erros que possamos cometer, onde a nossa bênção ela é usurpada. E nós vimos que outros erros que cometemos é, por exemplo, acreditar que o dinheiro traz segurança. Falamos também que é um erro quando nós acreditamos que o dinheiro nos deixa pleno, nos deixa satisfeito. Falamos também que é um erro ter preguiça. Falamos ainda que é um erro não assumir as responsabilidades em relação ao dinheiro. E falamos também que devemos ter cuidado com quem se anda. Tudo isso foi falado domingo passado. Então eu quero dar continuidade a partir daqui. Partindo desse pressuposto, eu ainda quero falar sobre outros possíveis erros que você e eu, nós cometemos, e como já disse, às vezes de modo intuitivo, às vezes de modo natural, mas estes erros, eles acabam roubando, usurpando as nossas bênçãos. Então, para destacar o primeiro erro, eu leio Provérbios, capítulo de número 11, e verso de número 24, que diz: ao que distribui, mais se lhe acrescenta, e ao que retém, mais do que é justo, é para a sua perda. A alma generosa prosperará, e aquele que atende também será atendido. Então, o primeiro erro que destaco nessa noite: não sermos generosos. Primeiro erro que destaco, que usurpa a nossa bênção: não sermos generosos. E quando eu estou falando sobre a generosidade, eu não sei se os irmãos têm acompanhado os cultos de Lagoinha São Miguel, seja ele domingo à noite, domingo de manhã ou de quarta-feira, mas nós temos ouvido falar muito sobre generosidade aqui. É no Rockets, é no Legacy, é nos nossos cultos, nós temos ouvido muito sobre generosidade. E quando eu falo sobre generosidade, eu estou falando do oposto ao egoísmo.
E quando eu estou falando do egoísmo, eu estou falando de algo que faz com que você se concentre especificamente em você. Você tira o foco de tudo e de todos, e o foco agora da sua vida é você. Em outras palavras, o egoísmo, ele é uma atenção exagerada sobre os meus próprios interesses. Isso seria egoísmo. Logo, a minha atenção está no que eu tenho, a minha atenção está no que eu não tenho, a minha atenção está nos meus planos e projetos, a minha atenção está naquilo que você tem, que eu ainda não tenho, e eu tenho que ter para ser igual ou melhor que você. A minha atenção está nos meus desejos, ou seja, é tudo eu, meu, e eu passo então a deixar de dar atenção às coisas que estão ao meu redor. Logo, o egoísmo, ele é uma ferramenta que nos deixa cego. Em outras palavras, quando eu falo do egoísmo, eu estou falando de uma ferramenta que é antagônica à generosidade. Logo, se a generosidade, ela te traz bênçãos, prosperidade, ela traz para você frutos, o egoísmo tira os frutos da sua vida. Então, o primeiro grande erro é quando você e eu não somos generosos e começamos a ser egoístas. E a generosidade é o quê? A generosidade é quando eu sacrifico os meus próprios interesses, os meus desejos, em prol da necessidade do outro. Isso seria necessidade. E quando eu falo de generosidade, não necessidade, generosidade, quando somos generosos, você e eu mandamos uma mensagem ao mundo. Quando eu abro a minha mão, quando eu estendo a mão, quando eu dou de mim, quando eu dou do que eu tenho, a mensagem que eu mando para o mundo é que eu não sou dominado pelo dinheiro. O dinheiro não é o meu Senhor. O dinheiro não é objeto do meu culto. Eu não giro em prol do dinheiro. Quando eu sou generoso, eu estou mandando uma mensagem indireta a todos aqueles que me conhecem. E a mensagem é: o dinheiro é um objeto que eu manipulo. O dinheiro é um objeto a qual eu estou no controle e não o contrário. O dinheiro é um meio que eu uso para abençoar os outros, e conforme eu vou abençoando, como escreveu Salomão em Provérbios, que nós acabamos de ler, Deus, ele vai enviando mais. Você abriu a sua mão, Deus vai abrindo mais. A mão dele vai usando outras pessoas para que você seja abençoado também. Isso é tão verdade. Isso é tão verdade, que eu me lembro do episódio de 2 Coríntios, capítulo de número 8, onde Paulo se vê no problema. Tem uma cidade, quem sabe São Miguel Paulista, e lá tem uns irmãos que estão precisando de recursos, mas ninguém quer vir para São Miguel Paulista. Então Paulo, onde ele estava, ele diz assim: tem um lugar lá, São Miguel Paulista está meio precário, está precisando de gente, eu preciso que alguém vá lá fazer um levantamento para ver como é que a igreja pode ajudar. E de repente então um jovem no meio daquela multidão que está ouvindo Paulo levanta a mão, o nome dele, Tito. Ele fala: eu vou para São Miguel, e eu vou fazer alguma coisa lá em São Miguel Paulista, eu vou fazer o levantamento. Aí Paulo, ele então escreve o capítulo de número 9 de 2 Coríntios, ele fala: aquele que semeia pouco, pouco também ceifará, mas o que semeia em abundância, abundância também ceifará. E ele conta uma história para a igreja de Corinto, que quando Tito faz o levantamento das pessoas que precisavam naquela região, os pobres da Macedônia começam a se unir e a brigar entre si para ver quem ia ajudar. Isso é generosidade. E aqui então eu aprendo um princípio, usando Provérbios capítulo de número 11, verso de número 24, e a passagem de Paulo, eu aprendo um princípio: a verdadeira riqueza não é aquela que é estocada. A verdadeira riqueza não é aquela que é guardada.
A verdadeira riqueza é aquela que é compartilhada. O rico não é aquele que retém. O rico não é aquele que propriamente dito tem. O rico não é aquele que segura. O próspero não é aquele que segura. O próspero é aquele que dá de forma deliberada, sem esperar receber nada em troca, porque ele sabe que quando fazemos a um destes pequeninos, estamos fazendo ao Senhor. Primeiro grande erro que eu e você às vezes cometemos é não sermos generosos. Segundo erro que destaco nessa noite é achar que sabemos tudo. Provérbios, capítulo de número 15, verso de número 22. Assim está escrito: quando não há conselhos, os planos fracassam, mas havendo muitos conselheiros, eles se firmam. E baseado nisso, então, eu entendo que você e eu não sabemos tudo, e para chegar em um determinado local, é necessário termos a humildade de aprendermos com quem já passou aquela trajetória, já chegou naquele lugar, porque quando falamos de humildade para ouvir, de humildade para aprender, nós temos que entender que você e eu não temos todo o gabarito. Deixa eu te falar uma coisa, irmãos, você e eu não somos um projeto finalizado, não estamos terminados, não estamos prontos, e não sei se um dia estaremos. E ainda que você e eu sejamos talvez um profissional acadêmico, gabaritado, certificado de uma determinada área, ainda assim você não é detentor de todo o conhecimento. Precisa de estar ao lado de quem já trilhou um determinado caminho, porque Deus usa pessoas para nos instruir. A questão é que quando eu falo que Deus usa, parece que está impregnado em nossa mente que a única maneira de Deus usar alguém é quando este alguém está num ambiente religioso como este, em cima de um palco como este, tendo um púlpito, tendo uma Bíblia aberta para se falar, ou simplesmente como quando alguém tem um dom. E essa pessoa vem na minha direção, e essa pessoa vem e diz: eis que te digo, assim diz o Senhor. A gente talvez acredita que a única maneira de Deus falar é essa, quando na verdade, tomando um chá, tomando uma água, conversando, aquilo que você e eu temos necessidade, nas trivialidades da vida, na rotina da vida, na trajetória da vida, conforme você vai andando, Deus pode usar pessoas. Eu amo a passagem dos discípulos no caminho de Emaús. Eu amo essa passagem, pois ali tem 2 discípulos em crise, 2 discípulos frustrados, 2 discípulos desesperançados, que agora eles voltam para sua casa. Eles voltam para sua casa porque o projeto messiânico acabou. O Messias morreu, não tem mais o que fazermos em Jerusalém, vamos embora. E eles vão embora. Mas chega um determinado momento que no caminho Cristo aparece para eles. Eles não percebem que é Jesus. E este é o X da questão. Este é o X da questão. Nem sempre Deus vai apresentar-se de modo tão direto, através de um sonho, através de uma revelação, através de uma mensagem ministrada no ambiente religioso. Nem sempre Deus será direto. Mas possa ser que nas coisas imperceptíveis, nos detalhes da vida, Deus começa a falar com você na rotina, nas trivialidades. Mas para que você possa crescer, desenvolver, é necessário você ter a humildade para poder ouvir e aprender com quem já trilhou um determinado caminho que você, mesmo que esta pessoa não tenha idade avançada quando comparado a você, seja novo na idade, mas já trilhou o caminho, tem expertise, experiência, pode instruir, e isso é bíblico. A Bíblia diz em Provérbios 27:17, como o ferro com o ferro se afia, repito, como o ferro com o ferro se afia, assim um homem é o teu amigo. Presta atenção. São 2 ferros,
Em outras palavras, dois seres humanos, feitos do mesmo material. Poderíamos traduzir andando no mesmo caminho ou caminhos similares. Só que um está afiado. Um já trilhou, um já apanhou, um já labutou, um já passou na máquina de afiar, já foi torturado, um já aprendeu. Agora este outro do mesmo material, trilhando o caminho similar, ainda não aprendeu, ainda não trilhou, ainda não peregrinou, ainda não tem o conhecimento total. Então aquele que já tem, que já trilhou, tem que ter a humildade para ensinar e não se sentir superior. E aquele que ainda não trilhou, tem que ter a humildade de reconhecer que não trilhou e aprender. E o jogo da humildade é muito lindo, porque Deus, Ele é humilde. Eu não sei se você já leu aquela passagem que está escrita em Êxodo, capítulo de número 32. Nós vamos ver que Moisés está lá no monte. Moisés está orando. Está lá falando com Deus. Deus entregou as tábuas. De repente tem um barulho lá na várzea, no vale da montanha do Sinai. E aí Deus fala para Moisés, desce porque o teu povo pecou. Deus já começa a conversa assim. Desce porque o teu povo pecou. Se sou eu ali falando com Deus, eu falo, meu não, teu. Tem nada meu aqui. É teu. E Deus já começa a conversa assim. O teu povo pecou. Moisés, não sei se não percebeu, Moisés não dá continuidade na história, mas aí Deus vira para ele e fala assim, você tem que descer porque é o seguinte, eu vou destruir esse povo, eu vou aniquilar esse povo, eu vou dizimar esse povo, e eu vou fazer de você uma grande nação. Está escrito em 32, verso 7 até o verso 14, Êxodo 32, 7, 14. E aí quando Deus diz que vai dizimar o povo, Moisés então chega em Deus e fala, não Senhor, peraí, senta aqui. Quem sabe Moisés limpou a pedra lá no Monte Sinai. Senta aqui, vamos trocar ideia, calma. Aqui não tem cozinha, mas se tivesse eu traria um chá para o senhor. Calma, vamos trocar uma ideia. Me fala aí, por que o senhor vai desistir desse povo? Foi o senhor que resolveu fazer Israel uma nação. Foi o senhor que falou que eles desceriam ao Egito. Foi o senhor que falou para Abraão que ele seria escravo lá. Foi o senhor que falou. Agora esse povo aprendeu com os egípcios. Fazer o quê? Agora o senhor está libertando ele. Agora se o senhor dizimar esse povo, o que os egípcios vão falar do Senhor? Dá uma olhada na posição de Moisés. Parece que Moisés aqui está sendo um conselheiro de Deus, mais ou menos assim. O pai está furioso com o filho, e a mãe vem e intermedia. Ou o filho pediu para o pai um tênis novo, o pai falou não, categoricamente. Não. O moleque insiste, o pai fala não, não, não. Mas aí o moleque pede para a mãe então chega no pai e o pai dá. Parece que Moisés agiu desta forma com Deus. Aí Deus então fala, tá bom, eu não vou matar esse povo. Perceba na humildade de Deus, Ele é Deus. No entanto, ouviu Moisés, aceitou o conselho de Moisés. Então, um erro que você e eu, nós cometemos, achar que sabemos tudo. Você vai trabalhar. E chega um carinha ontem, e você que já está lá há 10 anos, o carinha que chegou ontem, vai falar para você então, mas nem assim que você vai fazer o comando no computador. Aí você olha para o moleque, você quer me ensinar? Eu já estou aqui há 20 anos, só que o problema é no computador, e talvez ele entende do computador, do software, do hardware, que você não entende. E é mesmo assim nós achamos que por tempo de casa, nós temos a experiência, uma expertise maior, e não é bem assim que funciona. A Bíblia demonstra que Jó tinha amigos, 3 grandes amigos, Bildade e Zofar, e tem mais um que agora não me lembro o nome. 3, só que aparece um outro, um quarto, Eliú.
Lá no final, antes de Deus falar, e depois que os três se calam, e que Jó se cala, aparece um quarto, Eliú, o mais jovem de todos, e foi o único que Deus não repreendeu. Foi o único que deu conselhos sábios. Humildade para ouvir, humildade para falar. Achar que sabemos tudo é usurpar-nos a nós mesmos. Outro erro que cometemos, falar demais. Falar demais é um erro. Só que quando eu falo de falar demais, eu não quero que você entenda que eu estou falando de um palrador. Eu não estou falando de um tagarela, daquele que não para de falar. Não é nesse sentido que eu quero falar quando eu falo demais. Eu quero falar sobre falar demais, mas no sentido da pessoa onde ela dramatiza as coisas ao ponto de querer se ficar sempre por cima. É como se ela sempre quisesse tirar vantagem em cima daquilo que você está falando. Então, quando você está falando sobre algo ruim, ela sempre tem algo ruim superior, maior e melhor do que você para falar. E quando você está falando de algo bom, ela sempre tem algo superior, melhor do que você para falar. É aquela pessoa que gosta de tirar vantagem. No dito popular, esse que fala demais é aquele que come o ovo e arrota o caviar. Quando você começa a tentar comparar a vida dessa pessoa com a maneira, com aquilo que ela fala, ou seja, o que ela está falando, com o que ela tem, a maneira como ela se coloca por cima, e com o que ela tem, você vai ver que não é a mesma coisa, está em dissonância. Você vai falar que fez um cruzeiro, ela vai falar que fez um cruzeiro num barco maior. Você vai falar que você andou de avião, ela vai falar que andou no avião maior, na primeira classe. Mas quando você olha para a vida dessa pessoa, ela não tem nada. Pede dinheiro emprestado para todo mundo, porque fala demais, conta vantagem, nunca se coloca por baixo, nunca é verdadeiro, nunca é humilde para reconhecer que está precisando, pelo contrário. Sempre se coloca por cima, e Salomão, ele tem um versículo apoteótico, glorioso para esse tipo de gente. Provérbios 14, 23, Salomão diz assim: em todo trabalho há proveito, meras palavras, porém, levam à penúria. E o que é penúria? Pobreza extrema. Quem só fala, ou quem fala demais, quem gosta de contar vantagem, vive na pobreza. Erro, falar demais. Tem uma frase, porque quando você segue no Instagram, tem coisa que é boa. E tem uma frase que particularmente eu gosto, que eu ouvi há muito tempo, na verdade li há muito tempo, na época que o Instagram não era para ser vídeo, era foto, era postagem. E postaram uma foto, uma vez antigamente, que dizia assim: muitos trabalham para aparecer, para mostrar para os outros que chegou lá, que conquistou, que está no topo da montanha. Eu trabalho para desaparecer. Gosto do silêncio de Neemias. Quando a Bíblia diz que Deus colocou o projeto, o plano no coração de Neemias, mas a Bíblia também diz que ele guardou o silêncio. Ele não falou nada. É mais ou menos sim como aquele Reels de piada do Instagram. Vai ter evidências. Vai ter evidências, eu não vou falar nada, mas as coisas vão começar a aparecer. Quem conta vantagem, vive na penúria, vive na pobreza extrema. O último erro que destaco nessa onda de erros é não sermos proativos. E aqui,
Eu quero sair do universo da sabedoria de Salomão e eu quero então ir para um ensinamento dentre tantos ensinamentos que Cristo nosso Senhor Ele trouxe. Porque quando falamos de Jesus, Ele é a sabedoria, segundo escreveu o apóstolo, é nele que está toda a ciência, toda a sabedoria. Em Provérbios, inclusive, nós vamos ver que é Ele que ensina a sabedoria a ser sábia. Então, dentre tantos elementos de sabedoria que poderíamos destacar do Cristo, podemos ainda pegar um, eu quero pegar apenas um. Este que quando não fazemos a nossa bênção, ela é usurpada, é quando não somos proativos. E em Mateus capítulo 5, verso de número 41, Jesus diz assim: se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Do que Jesus está falando? De proatividade. Porque é uma tendência nossa fazermos apenas o que é obrigação. É uma tendência nossa fazermos apenas o que nos mandam. Aquilo que não é obrigação, aquilo que não foi mandado, nós não fazemos. E Daniela e eu conhecemos uma pessoa do rol da nossa amizade. Essa pessoa, por exemplo, ela trabalhava antigamente, hoje não, mas antigamente ela trabalhava de promotor em um mercado atacadista e varejista. Ela repunha um determinado produto lá. E quando chegava lá, e quando você está no trabalho, às vezes você usa da camaradagem para ajudar alguém. Mas quando chegava lá e ele colocava o trabalho dele, ele terminava, ele colocava todos os produtos, ele ficava de boa. E andava para lá, e andava para cá. Aí aquele outro promotor, aquele outro repositor do produto que pedia para ele, às vezes de uma marca concorrente, me dá uma força, eu me atrasei, não consegui chegar no horário, você pode me dar uma força? Ele fala, não é obrigação minha. Não vou fazer. Isso não tem nada a ver comigo. Não é o meu produto. Não vou fazer. Quando não era o promotor de uma marca específica, às vezes era o gerente da loja, que pedia para ele, tem como você ir no corredor X, ajudar o estoquista, o repositor Y? Não é minha obrigação. O meu serviço está feito aqui, ó, prontinho. Isso não diz respeito a mim. Faça só o que é obrigação. Na linguagem do Cristo, na visão do Cristo, aquele que só faz o que é obrigação, é servo inútil. Jesus diz em Lucas 17:10, assim também vós, depois de haverdes feito tudo quanto vos foi ordenado, vocês têm que dizer assim, somos servos inúteis. Mas por que nós somos servos inúteis se fizemos? Aí então Jesus continua, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. Teve nenhum extra, não teve nenhum a mais. Então, se a ordem é varrer a casa, passa o pano também. Tira o pó também. Arrume o móvel também. Se a ordem é passar roupa, guarde também. Se a ordem é lavar a louça, seque e guarde também. Se a ordem é lavar o banheiro, faça alguma outra coisa. Se a ordem é fazer o arroz, faça a carne, o feijão e um bolo. As pessoas, entendam uma coisa, querido. As pessoas estão olhando para nós e esperando com que eu e você nós venhamos agir de uma determinada forma. Nós já damos uma determinada leitura. Se alguém te atacar, é óbvio que você vai contra-atacar, que você vai se defender, e a pessoa que te atacou já está esperando você defender-se. Logo, quando você faz o que ela não espera, você surpreende. Você encanta, você abre portas,
abre oportunidades, é bem visto, é bem quisto. Você fez além, e se faz além, acredita então que não somos servos inúteis. O meu desejo, irmãos, é que você e eu, para sermos melhores, chegar onde queremos chegar, avançar, crescer, se desenvolver, que você e eu aprendemos com o que a Bíblia tem nos ensinar. Quando olhamos para as Sagradas Escrituras e achamos que ela cuida apenas do espiritual, é um equívoco. Ela cuida do espiritual também. Entretanto, a sua vida material nessa realidade, ela faz parte da tua vida espiritual. O que vivemos é uma vida espiritual nesta realidade, não tem como separar. Então, quando aprendemos os princípios e colocamos em prática o que Deus nos ensina, as coisas começam a acontecer de modo natural na nossa vida. Isso é tão verdade que a Bíblia diz que a bênção perseguia Abraão. Não era o contrário. Não era o Abraão que ia para a igreja, não era o Abraão que trabalhava em algum lugar. Pelo contrário, era a bênção que vinha até ele. Ele não fazia o que fazia para receber bênção. A bênção corria, perseguia Abraão, porque entendeu os ensinamentos que Deus tem a ensinar. Mas e o serviço? É o maior das prosperidades. Quando você dá de si, quando você dá do que você tem, você então abnega o seu tempo, tempo com a família, tempo no sofá, tempo do lazer, tempo do prazer, tempo da leitura, tempo do comer. Quando você abnega o que você é em prol do reino de Deus, essa é a maior das prosperidades. Lagoinha, São Miguel Paulista, é uma porta aberta do reino de Deus em São Miguel Paulista, não é apenas uma igreja. E se você abrir a porta do seu coração para trabalhar nos projetos que temos em nossa igreja, como a capelania hospitalar que tanto precisa, a casa de paz, que é fazer visitas que tanto precisa. Quando nós saímos do mundo e do universo do eu para ir para o mundo e o universo do outro, nós formamos uma família do nós. E é justamente na família do nós que Deus habita, e é justamente na família do nós que Deus dispensa a bênção, na união segundo um propósito, o propósito de servir. O que exclama por novas professoras. Os diáconos necessitam por novos obreiros. Há um campo, Jesus disse que o campo é um mundo. Que o teu coração possa ser tocado para negar-se a si mesmo, negar as vontades e assim de alguma forma contribuir com o reino de Deus. Quando servimos ao reino, servindo o outro, Deus usa outros para que possa servir você. O reino de Deus é assim. É um compêndio, um círculo, uma corrente, onde um vai lavando o outro, cuidando do outro, curando o outro, edificando o outro, com o que tem, com o seu talento. Eu não posso cantar, eu não sei cantar, até tento, mas não é meu dom, não é o meu talento. O meu talento é outro. Alguns apóstolos estavam pescando, outros lavando a rede, outros cobrando impostos. Qual é o teu talento? Por que você se esconde, sendo que você já é próspero? O apóstolo Paulo falou que nós temos os tesouros de Deus em vaso de barro. Já está aí dentro. Abra o teu coração. Permita o Espírito Santo te usar
para abençoar as nossas crianças no link. Nós temos apenas 2 casais cuidando dos links, precisamos de mais casais. Na cantina, no louvor. Eu sonho com a igreja onde nós temos 3, 4 grupos de louvor, para não sobrecarregar ninguém. Assim todo mundo pode viajar, pode descansar e pode servir. Quando nós aliviamos a carga do outro, trazemos para nós a carga do outro como se nossa fosse, estamos fazendo e seguindo os passos do Cristo, que pegou a nossa carga e colocou na cruz do Calvário. O que é ser igreja, se não servir? E se eu fosse um pouco mais profundo na minha colocação e dissesse para você uma pergunta filosófica: qual é o sentido da vida? Você não pediu para nascer. Você não pediu para ser como você é. Você não pediu para ter os parentes que você tem, porque quando você nasceu eles já estavam lá. Fazer o quê? A gente não pede de algumas coisas. No entanto, o sentido da vida é servir. Porque quando eu dou, eu me sinto pleno. Melhor é dar do que receber. Quando eu recebo e vivo para mim, eu me sinto vazio. Porque muitas pessoas têm, mas se sentem vazio. E às vezes aqueles que não têm, que abrem a mão, são plenos, satisfeitos. É assim que funciona. Abra o teu coração para que você seja a pessoa mais próspera da vida. Servir é um dom. Servir é um ministério. Servir é ser próspero. Que Deus abençoe vocês.